Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta, trazendo para você mais uma lição acerca da doutrina das últimas coisas, uma aula escatológica. Desta feita, vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja, que é a lição de número 7. Quero dizer a você também que se você ainda não tem apostila, se você descer aí nas notificações, você vai encontrar a apostila dessas aulas que estamos ministrando aqui. Também queremos convidar você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que acione aí o sininho de notificações para que você possa estar sendo avisado de todos os conteúdos que estamos postando aqui nesse canal e que também não se esqueça de deixar o seu like, tá bem? Vamos à aula de hoje. O texto áureo diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo de número 3. A verdade prática diz: a certeza do arrebatamento da igreja vem da promessa do próprio Senhor Jesus, o dono da igreja. A leitura em classe está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, que começa dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a palavra do Senhor para o nosso conforto espiritual. A introdução diz: quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece como um só evento, mas no seu contexto doutrinário, ela tem duas etapas distintas. A primeira, invisível para o mundo, é o arrebatamento da igreja. A segunda, visível, fala da vinda de Jesus em glória, especialmente para Israel. Apocalipse, capítulo 1, verso 8, e Zacarias, capítulo 14, verso 4. Então, nós vemos que as pessoas fazem muita confusão, porque é preciso saber separar que a vinda de Jesus, nós temos já falado durante essas aulas passadas, que a segunda vinda de Jesus, ela se dará em duas fases distintas. A primeira fase da segunda vinda será uma vinda secreta. O Senhor virá só até as nuvens. O Espírito Santo, que está aqui conosco, ele se encarregará de levar a igreja ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aí nós vemos aqui na leitura de classe, na leitura bíblica em classe que fizemos, que o apóstolo Paulo nos orienta que os que já dormem no Senhor, eles receberão seus corpos de volta, serão transformados, e nós que estamos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Outra coisa que eu quero pontuar aqui para os irmãos é concernente ao que o Senhor Jesus fala ali em Mateus 24, 25, quando ele diz, e lá em Lucas também, né, quando ele diz que assim como o relâmpago corta o céu de um lado para o outro, né, e como o ladrão de noite, algumas teorias, algumas classes, né, filosóficas, eles dizem que essa questão da primeira fase, da segunda vinda, não vai acontecer, porque um relâmpago a gente vê quando ele rasga o céu, né? O ladrão, ele vem de noite, tudo bem, ele vem à noite, mas se você está vigiando, você não vai deixar o ladrão entrar em casa. Mas eles se pegam nesses pormenores porque eles querem desacreditar ou até desclassificar que não há um arrebatamento da igreja, em que Jesus virá, como tem algumas escolas de interpretação, eles querem fazer com que todos acreditem que Jesus virá no meio da grande tribulação, no final da grande tribulação. E nós sabemos, pela palavra de Deus, pela escola da dispensação da graça, né? Nós sabemos que a igreja nunca foi e jamais será alvo da ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade, sobre as nações, né, que não tem Deus. A igreja, ela vai ser preservada. E o anticristo só não assumiu o controle de tudo aqui porque ainda existe um que o detém. E quem está detendo? É a igreja, é o Espírito Santo, através da igreja, que está detendo o agir do anticristo na terra, o do homem ímpio. Então, nós não estamos aqui para
para concordar ou discordar dessas escolas de interpretação, né? Eles têm lá as suas referências, se apegaram. O importante, irmãos, é que nós precisamos estar alerta. É o que o Senhor Jesus ele está alertando a igreja, né? Vigiai, porque a vinda do Filho do Homem se dará como ladrão. O ladrão, ele vem, ele não manda telegrama, não manda WhatsApp, ele não telefona. É na hora que você menos espera, você é assaltado, você é roubado, você tem a sua casa invadida. Mas se você tiver de prontidão, vigiando, esse camarada não vai entrar, o ladrão não vai entrar. Então, o que Jesus está dizendo? Que ele virá como? Da forma como o ladrão age, seria a forma como Jesus vai vir. É numa hora que ninguém está esperando. Então, nós precisamos estar atentos e não dar muito ouvido a ventos de doutrinas. Nós precisamos permanecer naquilo que cremos. Jesus vai voltar e está voltando, seja através da morte ou através do arrebatamento coletivo, o certo é que ele vai voltar. Então nós temos aqui escolas de interpretação e, segundo o comentarista, existem 3 escolas distintas de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja. Elas abrem espaço para entendermos como e quando ocorrerá esse grandioso evento. Então nós temos pós-tribulacionistas. Essa escola interpreta que a igreja remida por Cristo passará pela grande tribulação. Eles creem, né, fervorosamente nessa condição, e eu particularmente, né, como pentecostal, como cristão, eu não concordo muito, porque pela prática nós temos visto que hoje, para se abandonar a Jesus, se abandonar a igreja, não precisa tanto sofrimento, né? Você está inserido num grupo dentro de uma denominação, se alguém pisar no teu calo, se alguém falar alguma coisa que você não gosta, se alguém olhar feio para você, já é motivo dessa pessoa se afastar, se abandonar a igreja, abandonar Jesus. Agora imagine se você tiver que enfrentar uma perseguição de fato por causa de Jesus e está disposto a morrer, se for o caso, por amor a Jesus e não aceitar a imposição do anticristo. Nós estamos vivendo hoje na dispensação da graça. Qual é o sacrifício que você fez ou está fazendo para servir Jesus? Nenhum. Em outros países, por exemplo, a China, eu tenho informação da China que há uma grande perseguição aos cristãos ali. Quantos já foram aprisionados, torturados e mortos? Em outros países comunistas. Então, esses estão fazendo um sacrifício. E quando morrem como mártir. Mas nós aqui no Brasil, vivemos aqui debaixo da sombra, irmão. É sombra e água fresca. E quando alguém olha feio para você, você resolve sair da igreja. Se afasta do povo, se afasta de Deus, se desvia do evangelho. Agora, você estaria disposto a enfrentar a grande tribulação? Uma perseguição em massa, ter todos os bens que você talvez tenha hoje confiscado pelo governo do anticristo? Aí é que está o ponto de interrogação. Se você tem um queixinho de vidro hoje e não suporta aflição, não suporta alguém falar alguma coisa que você não gosta, imagine no momento em que você estiver sendo acossado pelo inimigo, sendo perseguido, arrastado pela rua, aprisionado e assassinado, e aguentar firme, morrer e não negar o nome do Senhor, porque é nessa condição. E eu não acredito que o Senhor Jesus deixará a sua igreja passar por esse momento, entendeu? Porque se for passar, vai ser muito pouca gente que vai ser salva naquele dia. Porque a maioria não vai suportar, viu? Não vai suportar. Então, que Deus nos guarde, nos ajude, tenha misericórdia de nós, tá bom? Essa é a linha dos pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí tudo vai acontecer na hora que o Senhor se manifestar em glória, aonde está escrito que aí todo olho verá, no final de tudo, tá? O segundo ponto é chamado mid-tribulacionistas. Essa escola ensina que a igreja entrará no período da grande tribulação até a sua metade. Seus intérpretes se baseiam numa interpretação isolada de Daniel 9:27, cujo texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, nós vemos perfeitamente que essa escola, ela pega uma interpretação isolada das profecias de Daniel, que está registrada ali no capítulo 9, no verso 27. A metade da semana são 3 anos e meio. Nesse período, ainda não aconteceu o pior, porque o pior mesmo virá da metade da semana para o fim. Então, nessa metade da semana, ainda vai estar tudo, né? Tudo tranquilo, tudo aguinha com açúcar, alegria, tal, tudo beleza. Mas nós também não acreditamos nesse ponto de vista, né? Eles defendem essa fase aí, é um ponto isolado, talvez um texto fora de contexto, mas eles acreditam assim. Mas nós acreditamos ainda que antes que seja implantado o governo do anticristo, antes que inicie esse período da grande tribulação, a igreja vai estar com o Senhor Jesus no céu, participando desta ceia que está preparada, né? Passar pelo tribunal de Cristo para receber os galardões
que cada um de nós terá direito ou não, e depois seguir para a festa de uma semana ali com o Senhor nos ares, no céu. E no final da festa, descer com ele, a igreja glorificada, para a implantação do reino milenial. É assim que nós acreditamos. E a terceira escola é chamada de pré-tribulacionista. Essa escola, né, diz aqui, podemos começar entendendo essa escola de interpretação com as palavras de Paulo aos Tessalonicenses quando escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. É uma interpretação que honra as Sagradas Escrituras e ajusta-se devidamente à esperança cristã da volta do Senhor nos ares. Essa escola é a que nós defendemos, que é chamada de dispensação da graça. Né? A porta da graça se fechará no início da grande tribulação, ou após a segunda fase, ou a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Tá? Então, o Espírito Santo sai da terra, uma igreja, e a partir daí, tudo vai ficar por conta do anticristo, ok? Então, nós acreditamos, e como está registrado em 1 Tessalonicenses 5 e 9, a igreja não é o alvo da ira de Deus. E nós seremos guardados, e vamos estar guardados com o Senhor Jesus no céu, na Nova Jerusalém. Ok? Jerusalém celestial. O ponto 2 fala duas palavras gregas relativas ao arrebatamento. Encontramos várias palavras no grego do Novo Testamento relativas ao arrebatamento que podem aclarar nosso entendimento acerca do arrebatamento. Destacaremos duas palavras principais: parousia ou parousia, literalmente, que quer dizer presença, chegada rápida, visita. É a palavra mais frequentemente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo, pois ocorre 24 vezes. Seu sentido é abrangente, porque não define apenas a volta de Cristo até ou sobre as nuvens, mas em outras vezes se refere à sua volta pessoal à terra. Aí temos aqui referência de 1 Coríntios, capítulo 15, 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19, 1 Tessalonicenses 4, 15, capítulo 5, 23, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 1, Tiago, capítulo 5, verso 7 e 8, 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. Portanto, o sentido é geral e não específico. A ênfase maior é dada à vinda corporal e visível de Cristo, que é o que vai acontecer na segunda fase da segunda vinda. Tá? Aí se cumpre aquilo que os israelitas, o povo judeu, está aguardando há muitos e muitos anos. A segunda palavra é pipaneia, literalmente significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. O sentido é mais específico porque se refere especialmente à vinda sobre as nuvens. É a volta pessoal de Cristo à terra que acontecerá com uma manifestação visível e gloriosa, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, e 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14, e 2 Timóteo, capítulo 6, capítulo 4, verso 6 a 8. E a outra é parousia, que é abrangente e pode referir-se tanto à vinda de Cristo para a igreja como para o mundo. Entretanto, epipaneia é um termo que especifica a volta de Cristo à terra de modo mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal ao mundo. Então, nós vemos que parousia, ela se refere a uma chegada rápida, uma visita, que é o que nós interpretamos como sendo a primeira fase da segunda vinda de Jesus até as nuvens. Ele não vai ser visto por ninguém aqui. A igreja vai subir ao encontro dele através da ajuda do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai ser esse anfitrião ou cicerone que vai levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares. E essa outra palavra, chamada de epipaneia, ela já esclarece que é um termo específico da volta de Cristo à terra de um modo mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal ao mundo, que é aí aquela parte que aonde está escrito que diz que todo olho verá. Então ele será visível e toda a humanidade vai ver esse retorno glorioso do Senhor Jesus. Então essa é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. O terceiro ponto fala a diferença entre as duas etapas. Referente ao arrebatamento, Cristo virá até ou sobre as nuvens, entendeu?
1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Será de modo invisível para a terra, porque virá para os seus santos nos ares. Em relação à manifestação pessoal de Cristo na terra, ele virá sobre as nuvens, de modo visível, com os seus santos. Registra Colossenses, capítulo 3 e verso 4. No primeiro evento, Cristo, pelo poder da sua palavra e com voz de arcanjo, arrebatará num abrir e fechar de olhos a igreja remida pelo seu sangue. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Aleluia. Esse arrebatamento acontecerá antes que venha o anticristo e instale o seu domínio sobre a terra por 7 anos. O segundo evento da volta de Cristo acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele irá destruir o domínio do anticristo e instalar seu reino de 1000 anos, conforme registra Apocalipse, capítulo 19, verso 11, capítulo 20, verso 1 a 60. Então, meus amados irmãos, não resta nenhuma dúvida. Não tem por que ficar querendo achar uma outra saída, uma outra resposta, porque está tudo aqui discriminadamente e não é um achômetro, não é coisa fantasiosa. O que nós estamos falando é o que está escrito, é em concordância com a palavra de Deus. É o que está escrito. A igreja nunca e jamais será o alvo da ira de Deus. Então, o que está escrito, escrito está. E Deus não vai voltar atrás. Os crentes que não forem arrebatados é porque não fizeram jus, não vigiaram, não ficaram atentos. Então, eles vão passar por esse processo da grande tribulação e irão pagar o preço. Mas aquele que estiver preparado para, quando a trombeta soar, ele ouvir o toque da trombeta de Deus, esse não vai ficar aqui para contar história para ninguém. Ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Amém? Então, fiquemos firmes nesta palavra, porque essa palavra é fiel e verdadeira e é digna de toda aceitação. O terceiro tópico fala, participantes do arrebatamento da igreja. O primeiro ponto diz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz a Escritura, porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O apóstolo Paulo dá ênfase ao senhorio de Jesus conquistado no Calvário quando diz, o mesmo Senhor, os vivos em Cristo e os mortos salvos receberão a ordem de comando do próprio Senhor Jesus Cristo. A voz, a trombeta de Deus e a voz de arcanjo. Só quem tiver ligado vai ouvir. E na hora que ouvir, não vai ficar aqui, não vai ter tempo de contar para alguém que ouviu. Na hora que ele ouvir, assim, ó, num abrir e fechar de olho, ele vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Oh, maravilha! Que coisa gloriosa vai acontecer para aqueles que estão preparados. O segundo ponto fala o arcanjo. A tradução do texto diverge na forma, mas não anula o fato. Conforme está escrito, a voz do arcanjo, ou com voz de arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16. O texto de Daniel indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo. Daniel, capítulo 12, verso 1. Muito especialmente da Epipneia, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, descerá sobre a terra, no Monte das Oliveiras, conforme registra Zacarias, capítulo 14, verso 3 a 4, e Apocalipse, capítulo 1, verso 6 e 7. Porém, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, a qual será ouvida apenas, presta atenção, irmão, será ouvida apenas pelos remidos por Cristo. Você pode dar um glória? Glória a Deus. Nós estamos preparados, devemos estar preparados, não podemos de modo algum estarmos como aquelas virgens imprudentes. Tinham o óleo na lamparina, mas não tinha óleo de reserva. Mas que possamos estar como as prudentes. Tinha óleo na lamparina e tinha óleo na vasilha de reserva. Tardou o noivo, todas tosquenejaram, ou seja, todas dormiram, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o noivo, levantai-vos e vinde ao encontro. Você está entendendo? Está percebendo? As que estavam com azeite na vasilha e azeite nas lamparinas se prepararam e saíram ao encontro do noivo. As que estavam apenas com o azeite na lamparina e já estava se apagando e não tinha reserva,
tiveram que comprar. E quando voltaram, a porta já estava fechada e não puderam entrar. Vigiemos para que esse dia não nos pegue desapercebido. O ponto 3 fala, os mortos em Cristo. Naquele dia, os mortos e os vivos em Cristo ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, e num abrir e fechar de olhos, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, estarão na presença do Senhor dos ares com corpos glorificados. A palavra mortos diz respeito aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual. Soma pneumaticon, enquanto que os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas até o dia do juízo final, conforme registra Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, também os crentes salvos ressuscitarão corporalmente. Lucas, capítulo 24, 39, Atos, capítulo 7, versos 55, 56. Na lição referente à ressurreição, tratamos sobre a natureza dos corpos ressurretos. Um ponto que me chama muita atenção aqui também nesse comentário é que não importa a forma pela qual você veio falecer, a pessoa faleceu. Se foi atropelada, se foi queimada pelo fogo, se foi morte morrida, matada, se morreu por doenças, né? O que importa, meu querido, é que quando acontecer isto, você vai ressuscitar com um corpo glorificado, não vai ter mais nenhum tipo de debilidade ou de comorbidade, não vai ter aleijado lá no céu, não vai ter paralítico, não vai ter, como a gente costuma dizer, pessoas especiais, né? No sentido de ter comorbidade, algum problema físico. Todos nós seremos perfeitos. Não vai haver cego, não vai haver surdo, não vai haver mudo, tudo vai ser transformado. As doenças não vai ter mais vezes. A morte perdeu a sua batalha para sempre. Isso é um privilégio que só tem aqueles que têm Jesus. Não é para qualquer um, mas é para aqueles que têm Jesus. E quando eu digo não é para qualquer um, na verdade, esse privilégio poderia ser para toda a humanidade, porque foi para isso que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Mas, infelizmente, muita gente não quer, não acredita, desdenha, então prevalece o termo. É somente para aqueles que têm o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ponto 4 fala, os vivos preparados. O mesmo poder transformador operado nos corpos dos que morreram no Senhor atuará nos corpos dos crentes vivos naquele dia. Aos Tessalonicenses, Paulo declarou, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. E aos Coríntios também disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Quase que simultaneamente, a ressurreição dos mortos em Cristo naquele momento. Os vivos em Cristo também ouvirão a voz do arcanjo e, num tempo incontável, serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Será o poder do Espírito sobre a matéria, do incorruptível sobre o corruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54. O arrebatamento dos vivos implica livrá-los do período terrível da grande tribulação. Mais uma prova de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, meu irmão. Se você acreditou nisso a vida inteira, comece a rever conceito. Examine mais as escrituras, viu? Não pegue um texto isolado da Bíblia e queira fazer disso um pretexto, porque é pecado. A igreja, vou repetir mais uma vez, ela não é o alvo da ira de Deus. A igreja nunca foi e jamais será o alvo da ira de Deus. Ela é a menina dos olhos de Deus. E Deus tem um carinho especial por ela. E Ele vai tirar ela daqui no momento X, no dia D, na hora D. O quarto tópico fala elementos especiais do arrebatamento. Alguns elementos especiais e misteriosos indicam a natureza e procedimento do arrebatamento da igreja na vinda do Senhor. Primeiro, surpresa. Esse elemento é rejeitado por alguns grupos que entendem que não haverá dois eventos distintos, o arrebatamento da igreja e a vinda pessoal de Cristo. Ora, o que a Bíblia nos ensina é que a igreja constituída pelos mortos e vivos em Cristo se encontrará nas nuvens com o Senhor. Se por alguns
a ideia da surpresa é rejeitada, uma grande maioria cristã prefere o que declara as Escrituras, que destacam o elemento surpresa. Tito, capítulo 2, verso 13, Mateus 24, 35, 36, 42 a 44 e capítulo 25, verso 13. Esse elemento é fundamental porque a igreja vive na esperança da vinda do Senhor. Não precisa nem fazer comentário. Está muito bem explicado. A vinda do Senhor vai ser uma surpresa. Essa primeira fase da segunda vinda do Senhor vai ser uma surpresa para o mundo. E a prova cabal disso, ou incontestável disso, é que a ciência, preste atenção, a ciência, ela já tem evidência de que isso vai acontecer. E hoje as aeronaves já estão sendo construídas com tecnologia para que ela possa ser controlada da própria torre de comando nos aeroportos. Muitos já estão usando, quando a pessoa é cristão, eles estão colocando o cristão e o não cristão para pilotar a aeronave, porque eles sabem que a qualquer momento eles podem ficar com uma aeronave no espaço sem ter alguém para fazer essa aeronave descer, porque simplesmente o piloto desapareceu. Quem já teve a oportunidade de ver alguns filmes evangélicos sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento da igreja, tem percebido que isso é uma realidade. Então, hoje nós temos aí um avanço muito grande na área da tecnologia. Então, hoje os equipamentos são controlados via controle remoto, vamos dizer assim, remotamente, e tudo isso está sendo construído para evitar uma catástrofe muito grande. Imagine os aviões caindo, automaticamente muitos passageiros vão desaparecer, muitos naquele dia vão estar voando de uma cidade para outra, de um país para outro, e no meio do caminho acontece o arrebatamento da igreja e aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão embarcados naqueles aviões, nos navios, nos ônibus, nos metrôs, nos trens, simplesmente vão desaparecer. Agora imagine esses aviões, esses trens, esses ônibus, metrôs, sem o controlador, sem o motorista, sem a pessoa que controla ali os comandos, que faz o transporte andar. Vai ser catástrofe. Imagine o trânsito nas grandes capitais. Você está dirigindo o seu carro e de repente você ouve a voz do arcanjo e simplesmente você desaparece do carro e o carro está andando aí a 50, 60, 80 por hora. Quem vai parar esse carro? Os hospitais, muitas pessoas ali, médicos, enfermeiros, pacientes, de repente começa a desaparecer tudo. Você já imaginou a loucura que vai ficar esse planeta? Isso não é história de carunchinha não, irmão. Isso é realidade, isso vai acontecer de fato. Amém? Então vai ser uma surpresa, o mundo vai ser tomado de surpresa. E quem vai explicar o que de fato aconteceu são os crentes que vão ficar no arrebatamento, os chamados desviados do evangelho. Pessoas que frequentaram a igreja uma vida toda, mas nunca passaram de um crente nominal. Um crente sem compromisso com a verdade, sem compromisso com Deus. Então eles vão ficar aí, muitos pastores que criaram o seu céu aqui na terra, desfrutaram de tudo que podiam aqui na terra, mas nunca tiveram compromisso com Deus. Mas será que tem algum pastor que não tem compromisso com Deus? Com certeza tem, naquele dia se verá. Pregou para muita gente, mas não conseguiu nem se salvar. Muitos foram salvos e ele mesmo ficou para trás. Por quê? Porque o coração dele estava preso nas coisas materiais. O segundo ponto fala sobre a invisibilidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Porque será um evento invisível. E para quem? Será invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos transformados. A transformação será tão rápida que nenhum instrumento cronológico terá a condição de perceber ou marcar o tempo, ou glória. Quando o crente conquistar esse corpo imaterial, a matéria perderá totalmente sua força. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 43, 44, 49, 51 e 53. Está registrado. É invisível. Então, o texto diz que mesmo que você esteja num ambiente onde você está sendo filmado, vai ser tão rápido, que essa câmera, essa tecnologia não vai conseguir registrar nada. Simplesmente desapareceu. Mas como desapareceu? O que aconteceu? Põe câmera lenta aí para nós ver o que aconteceu. Não vai perceber. Porque é o corruptível se revestindo da incorruptibilidade. O quarto ponto fala velocidade. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Para tentar explicar a velocidade do evento, Paulo usou o termo grego átomos, que aparece no texto sagrado pela expressão no momento, cujo sentido literal é indivisível. Quanto ao tempo aqui, a palavra átomos era usada para detonar algo, ou denotar algo impossível de ser cortado ou dividido. Também encontramos outras expressões bíblicas para denotar a velocidade, tais como abrir e fechar de olhos, ou o piscar de olhos.
mesmo em época avançada e de velocidade da cibernética e da tecnologia, nada poderá contar ou detectar o momento do milagre e do arrebatamento da igreja. Então vai ser uma velocidade imprevisível. Não haverá condição de alguém perceber. Concluindo, estudar e meditar sobre o arrebatamento da igreja promove-nos remidos à fé e à esperança na vida do Senhor. Não nos preocupemos demasiadamente com as várias teorias de interpretação sobre o arrebatamento, se ocorrerá antes, no meio ou depois da grande tribulação. Permaneçamos, sim, atentos ao fato de que Jesus virá. Devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Amém.